Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Komm du norsk? If you've heard that sound from Babbel before, I bet you do. Babbel is the science-backed language learning app that actually works. With quick 10-minute lessons handcrafted by over 200 language experts, Babbel gets you on your way to speaking a new language in just a few weeks. With over 16 million subscriptions sold and a 20-day money-back guarantee, just start speaking another language with Babbel. Right now, up to 55% off your Babbel subscription at babbel.com/Spotify podcast. Spelled BABBEL.com/Spotify podcast. Rules and restrictions may apply. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna, comigo está a Jéssica. Oi, Jéssica. Olá pessoal, como vocês estão hoje? Tudo bem, meu povo? Tudo bom? Tem algum recado? Tem um recado. Só que essa semana babado, né, gente? De mortes. Aconteceram muitas. Pois é. Palmeirinha. Hoje foi, essa semana foram duas vovós. A Big Big também. Faleceu. Quem é Big Big? Big Big era uma mina trans que fazia uns memes ótimos, fazia uns vídeos ótimos. Ela faleceu essa semana de câncer. Nossa. Tinha 26 anos, muito novinha. Que nova. Sim. Gente. Mas Bom, é isso, né, gente? Rita Lee se Rita foi. Lee hoje. Hoje que a gente tá gravando, né, gente? Mas é isso. Mas é isso, né? A única certeza da vida, né, gente? É amor. Uhum. Esperamos que todos Se bem, estejam. Rita Lee e Palmeirinha aproveitaram muito bem a vida, né? Então, Uhum. Exatamente. Inclusive, coisa boa. o da Rita Lee é uma das coisas que deixa a gente mais, assim, tranquila, por exemplo, hoje, foi que teve muita quote dela falando do quanto que ela tava bem, assim, com a relação com a morte, sabe? Então, tipo, é isso. Ciclos, na verdade, se a gente pensar bem, né? Sim. Bom, então, vamos lá. Vamos falar aí de uma época muito formosa aí também. Os Estados Unidos dos anos 50, que era uma doideira. 50, 60. E então, preparem-se, porque isso aqui é meio doido esse caso. Então, bora lá para o caso de hoje. Bora lá. O Charles Howard Schmidt Jr., ele nasceu em 8 de julho de 42. Ele era filho de uma mãe solo, né? O que nessa época era um grande estigma. E a mãe dele fez o que muitas mulheres faziam na época, justamente por essa pressão, né, de ser mãe solo, que colocou ele para adoção. Então, já no dia seguinte que ele nasceu, ele foi adotado pelo casal Charles e Catherine Schmidt, e ela recebeu o nome do pai adotivo, né? Charles Howard Schmidt Jr. Eles viviam em Tucson, no Arizona, que nos anos 50 e 60 ainda era uma pequena cidade. Hoje em dia já é uma cidade, assim, de grande porte. Mas naquela época era uma cidade minúscula, assim. Era aquelas cidades de beira de rodovia nos Estados Unidos. Então, o que faz esse caso ser tão emblemático é justamente isso, assim. Como... É o retrato de uma juventude que não tem o que fazer numa cidade pequena. Aquela juventude entediada, né? Do interior. E os pais dele, eles eram donos de uma casa de repouso chamada Hillcrest, onde eles trabalhavam. E o Charles tinha uma relação meio complicada com o pai dele, assim, que ele constantemente brigava. Mas nada muito sério, assim, eles só não se davam bem, não batia ali. Não batia o gênio dos dois. E aí o Charles Sr. e a Catherine, eles não tinham muito tempo para dar atenção pro jovem Charles, e por isso eles tentavam ganhar o afeto dele com presentes e permitindo que o garoto pudesse fazer o que quisesse. E isso se tornou Nunca ainda dá mais... bom, né, gente? Então, isso foi intensificando depois que eles se divorciaram, quando o Charles tinha apenas 4 anos de idade. Então, ele meio competido por atenção dele, né? Tipo, eles trabalhavam, os dois, né? Então, eles mimavam o Charles e davam tudo o que ele queria.
E você pega nessa época também, né? Não tinha tanto conhecimento, né? Sobre essa relação da primeira infância e da infância da criança, esses laços, né? Que são tão importantes com a família. Era criado no foda-se, né? Então, o pessoal não dava muita importância. Na escola, o Charles, ele não dava muita atenção aos estudos e ele parecia fazer apenas o mínimo para passar de ano. Então, o que ele gostava, na verdade, era de atenção. É uma coisa que acho que fica meio óbvia, porque ele não tinha em casa, né? Então, ele gostava de chamar muita atenção fora de casa. E aí, ele estava sempre fazendo alguma coisa para que as pessoas o notassem. É uma coisa que eu acabei não colocando no roteiro, mas é que o apelido dele era Smitty, pelo sobrenome dele, ele é Schmid, na verdade. Mas aqui no roteiro eu achei melhor chamar ele de Charles mesmo, então a gente vai se referir a ele como Charles. Mas os amigos todos chamavam ele de Smitty. Uma coisa em que Charles era bom era ginástica. Ele foi responsável pelo time de ginástica da sua escola chegar aos campeonatos estaduais em 1960. Ele competiu nas argolas voadoras e nas argolas paradas, conquistando o primeiro lugar em ambas, se classificando no cavalo e conquistando o 5º lugar na barra horizontal. Em entrevistas, ele afirmou que o que me manteve fascinado pela ginástica foi que ela me assustava. Se eu escorregar ou cair, pode ser a última vez. Ou tipo, adrenalina, né? Porque... Exato, adrenalina. E é difícil mesmo a gente associar com a ginástica, mas pensando bem, a ginástica é bem perigoso, né? Nossa, de mau negócio, jeito, gente. É muito difícil, né? É um esporte que exige muito, né? Do teu físico. Mas apenas a adrenalina não manteve seu interesse pelo esporte e no seu último ano da escola ele desistiu dos treinos. Pouco antes de se formar, Charles roubou algumas ferramentas da oficina mecânica da escola e foi suspenso por conta disso. Ele poderia ter voltado depois e concluído seus estudos, mas nunca o fez. Ele já não era muito engajado, né? Então, tipo... Ele tava naquela... tô aqui entediado, não vou voltar a estudar, não. Que foi isso? Exatamente. E só que, né, a família dele, ele era o filhinho da mamãe, né? Esse aqui era o legítimo filhinho da mamãe. Aos 16 anos, sem diploma do ensino médio, sem trabalho, sem prospecção de fazer alguma coisa com a sua vida, porque ele não queria fazer nada, ele só queria curtir a vida. O Charles, ele ganhou o seu próprio apartamento pra morar na propriedade da mãe dele. Ele tinha aqueles lugares que tipo uma casinha, assim, um apartamentinho separado, assim, né? Que era só pra ele. E, além disso, ele ganhava uma mesada de $300 por mês da mãe dele. Pra gastar no que ele quisesse. E ele ficava livre pra passear. Ele era um mimadinho. Ele era um mimadinho, exatamente. Querendo pagar de bad boy. Nossa, tem uma galera que me irrita isso. Porque, assim, se eu fosse mimada, gente, tipo papai e mamãe, eu não bancaria de nada. Eu ia ser uma mimada e a galera ia falar, você é uma grande mimada. Eu falaria, poxa, sou mesmo. Sou mesmo, exatamente. Sou mesmo, sou muito mimada, sabe? Agora, você ser um grande mimado e pagar de pá, sabe? De que não é... Nossa, me irrita tanto. Ele pagava de bonzão. E aí ele ficava livre, né? Sempre pra passear de carro, de moto, pela essa rodovia que cortava a cidade. E aí, onde passava essa rodovia, ficavam concentrados todos os bares, paradas, né? Postos de gasolina, que os jovens locais se encontravam pra beber. Então, todos os jovens da cidade iam ali pra rodovia. Era o point da galera. Porque não tinha mais o que fazer na cidade. Era ou isso ou ficar em casa. Aquela cidade então, sem nada, aquela cidade... É isso. E aí, como todo jovem rebelde sem causa da época, o Charles, ele era obcecado pelo Elvis Presley. Ele, assim, era super fã do Elvis. Ele queria ser o Elvis. Então, ele procurava sempre atrair adolescentes mais novos que ele pra cercar ele, fazer um grupinho, assim, pra adorar ele. Porque ele queria se sentir importante e ser visto como líder de uma gangue. E sempre jovens mais novos que são mais influenciáveis, né? Então... Né, bocozinhos, né? Exato. Ele não tinha problemas Ele não tinha problemas em conquistar mulheres, desde que elas fossem mais novas e impressionáveis, né? Porque acho que mulher da idade mais fácil de manipular, né? Exato, elas iam ver a besteira vindo de longe, né? E ele começou a se vestir de um jeito que atraía os adolescentes que o cercavam, como se ele fosse uma figura excêntrica, quase como um rockstar.
A gente vai descrever aqui, eu vou mandar uma foto no nosso Discord aqui pra quem tá ouvindo ao vivo, e vocês vão ver a foto dele na capa do episódio, no auge da sua glória aí de maquiagem e impersonar o Elvis Presley. Mas assim, devia ser realmente uma figura que você olha e fica ok. Ok, então, né? Escolhas. Nossa, amiga, dei um Google aqui e... Pelo amor de Deus, hein? Então. Jurou, hein? Jurou. Mas enfim, voltando. O Charles, ele usava maquiagem para escurecer a pele e dar um aspecto queimado pelo sol, assim como o Elvis. Ele usava chapstick, uma espécie de manteiga de cacau, e aplicava tanto nos seus lábios que pareciam brancos. Para finalizar, Charles fazia uma pinta falsa em sua bochecha, que com o tempo seus amigos notaram que foi ficando cada vez maior e mais borrada. Tipo... é tipo quando você pega uma característica que você exagera demais, sabe? Porque Isso, aquilo é a tua personalidade. Ele começou fazendo uma pintinha, assim, na bochecha, e aí, tipo, quando os amigos viram... Eu quando era adolescente com o famigerado lápis de olho. Antes era um lapisinho de olho. Quando eu via, parecia que tinha tomado 5 socos, sabe? No olho. Enfim, é tipo isso. Jovem faz isso. Jovem é sem noção. Jovem. Ele pintou seu cabelo de preto e estava sempre com um palito de dente na boca que não tirava nem quando estava falando com alguém. É tipo James Dean, sabe? Isso, exato. Bad boy. Ele queria ser o bad boy. Sim. Às vezes ele chegava a colocar um alfinete de segurança por dentro da boca no seu lábio inferior para lhe dar uma aparência maior. Gente, o perigo desse menino. Ele enfiava assim dentro, sabe, na frente dos dentes, assim, entre os lábios e o dente, pra ficar com o bocão, assim, do Elvis. Gente, se ele tivesse nessa era de preenchimento facial, Nossa, ele estaria botocadíssimo. Meu Deus, ia ser o botocado. Mas o que Charles era mais inseguro e não conseguia mudar muito era sua altura de 1,60, né? Não dava pra fazer os joelhos como nas branquelas. This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system. E aí, assim, ele tinha um truque pra ganhar alguns centímetros, né? Ele usava botas especiais. Ele tinha mandado fazer, né? Fez um projeto de bota, mandou fazer umas botas. E aí elas eram pretas, amarradas na parte de trás. Tinha um salto alto de cowboy e bico pontudo. E além disso, ele enchia as botas de pano e jornal pra ficar mais alto. Então ele enfiava um monte de porcaria ali dentro pra ganhar alguns centímetros, né? Mas assim, algumas vezes ele não... Mesmo assim, ele continuava baixinho, né? Pro padrão, né? De um homem forte, moreno, alto, bonito, sensual. Nenhuma dessas coisas ele era. Então, às vezes ele, tipo, se aproveitava e dizia... Eu não sou tão alto porque eu tive alguns problemas de saúde, não sei o quê, eu sofri um acidente, e era tipo pras meninas sentir pena dele, sabe? E ele parecer mais inofensivo e ganhar confiança mais fácil. Tentar justificar o injustificável. Isso, E aí, um dos melhores amigos dele era o Paul Graff, que é aquela coisa, né? Por quem que ele vai atrair? Só, né, aquela galera, assim, a nata, né? Que vai ser atraída por uma figura dessas. O Paul, ele foi enviado para o reformatório de Fort Grant Industrial School por causa de um assalto que acabou resultando na morte de um homem. E ele, com o tempo, depois de um tempo que eles se conheceram e começaram a andar juntos, o Paul foi morar com o Charles no apartamento. Eles dividiam um apartamento lá, os dois. E aí, durante esse tempo, o Charles se envolveu com várias garotas, uma das quais era casada. E ele também tinha aulas de canto e praticava violão porque ele queria ser o Elvis. Gente, a fixação pelo Elvis era grande, né? Era o projeto de vida dele, ser o Elvis. Só que, né, sem talento. O terceiro membro do grupo era Rich Burns. Ele havia sido preso por quebrar a liberdade condicional e, uma vez que estava livre, passou o tempo todo bebendo e cometendo pequenos furtos, o que levou ele a outra passagem por Fort Grant. Charles conheceu Rich através de Paul e os três passaram a sair juntos.
Quando tinha 21 anos, Charles descobriu que havia sido adotado e convenceu sua mãe adotiva a lhe dar o nome de sua mãe biológica, pois queria conhecê-la. Quando ele a localizou, de acordo com seu relato, ela disse: "Eu não queria você quando você nasceu, nem mesmo antes de você nascer, e eu não quero você agora. Saia." Ela bateu a porta na cara dele. Este tratamento pareceu afetá-lo, mas ele manteve seus sentimentos principalmente para si mesmo. Eu acho que, nossa, é uma coisa que a galera romantizeia muito, principalmente filme, novela, programa dominical, sabe? Romantização, né? Achando Romantizam que, muito esse lance do, tipo, vamos falar com a minha mãe biológica. Mas no final das contas, tipo, ela é uma pessoa, né, que obviamente é importante, mas você não tem uma relação maternal com aquela pessoa. Exato, sabe? ela escolheu não ter essa relação, né? Exatamente. Ela, né? Foi ela que escolheu, então... Você tem uma relação muito, muito, tipo, que é tão desconhecida quanto qualquer outra pessoa na rua, sabe? Exatamente. Então, quando a pessoa vai procurar, é porque, querendo ou não, ela criou alguma expectativa, né? E aí, obviamente, quebrava e ferra, né? Porque parece que você não é querido, não quis, enfim. Mesmo tendo em casa pais, né, que querem ele, que, enfim, né? O Charles, ele era muito conhecido por inventar histórias. Ele era um mentiroso compulsivo. Afinal, né, ele quer ser o que ele não é. Então, pra isso, ele tem que contar a história. E aí, por isso, ninguém realmente sabia, assim, se o que ele falava era real ou não. Então, muitas das coisas que ele fazia, ele contava pros amigos e as pessoas não acreditavam nele depois. E aí, muitas vezes também ele tinha mais de uma namorada ao mesmo tempo. E ele chegou a propor casamento a várias delas, simultaneamente, a duas, na verdade, ao mesmo tempo, porque o plano dele não era casar com elas. Ele comprou a aliança mais barata de todas, e aí ele falou assim pra duas delas, né? Ele falou, eu caso com você, mas pra você mostrar que você me ama, você vai abrir uma conta bancária e vai depositar todo o seu dinheiro que você ganha do seu trabalho, e eu vou poder gastar esse dinheiro. Isso daí é muito picolé de limão, o preço mais ácido do seu dia. Foi tipo isso. Uma delas falou, nem a pau, e se mandou. Falou, vai se fuder, né? Que história é essa? E a outra já tava apaixonadinha e tal, tipo, não sei se ela chegou a abrir a conta, mas continuou com ele. Pelo amor de Deus, gente. Adolescente, né? Não é à toa que ele sim. vai atrás de adolescente, porque, né, são mais impressionáveis. E aí, ele conseguia levar essas meninas, né, pra cama, contando histórias fantásticas sobre como ele era carente, ou que ele tinha algum tipo de câncer, que ele ia morrer. Ai, tadinho. Ele tinha várias histórias, né? E, frequentemente, tudo que ele precisava fazer era fazer piadas pra fazer elas dar risada e fazer alguns elogios. Enfim, né? Meninas, ainda mais nessa época, né? Que não tinham nenhum acesso aí à educação sexual, né? Então, o cara... Tudo era muito romantizado também, né? Só ter um pouquinho de lábia aí e o visual ali de bad boy, elas né, já caíam. E aí dizem que ele até uma vez usou sal de cozinha, que ele andava com... ele andava com um potinho de sal no bolso, porque ele botou no olho, pro olho lacrimejar, e ele convenceu uma menina de que ele estava emocionado pelo privilégio de estar com ela. Esse é o Charles. Pelo amor de Deus. Enfim, uma das histórias que ele contava é que tinha assassinado um homem que havia matado sua namorada em um acidente de trânsito, né? Porque grande salvador das mulheres, isso daí. Sim. Segundo Charles, depois de matá-lo, ele cortou as mãos e enterrou no deserto. Não se sabe se ele realmente assassinou esse homem, mas a primeira vítima fatal de Charles, de que se tem registro, foi, na verdade, uma jovem, né? Que ele tava cagando pras mulheres. Era Arlene Rowe, de apenas 15 anos de idade. Arlene havia se mudado com sua mãe, que era divorciada, para Tucson no ano de 1963. Ela era uma jovem bonita, cabelos loiros e olhos azuis, que gostava de caminhar pelo deserto para catar pedras estranhas. Seu sonho era se tornar oceanógrafa. Isso aí, galera. E ela fazia questão
de tirar boas notas para conseguir alcançá-lo. Já fazia 1 ano que ela morava em Tucson e nesse tempo ficou amiga de Mary French, de 19 anos. Mary era uma das namoradas de Charles, né? A Mary foi a que aceitou o... Ai, Mas eles não casaram, foi só uma promessa. É a Mary, foi a Mary. O Charles, ele viu a Aileen um dia, né? Porque cidade pequena, todo mundo se vê eventualmente, e ela chamou a atenção dele, né? Só que ele quis marcar o encontro pro amigo dele, não pra ele. Ele falou pra Mary marcar o encontro dela, né, da Aileen, pro amigo dele, o John Saunders. E aí, a Aileen recusou o convite, mas o Charles não aceitava ser dispensado, nem mesmo que a dispensa fosse pro amigo e não pra ele, né? Então, ele ligou pra Mary um monte de vezes naquele dia pra convencer ela, né, pra tentar convencer a Aileen a marcar o encontro. e nessa época ele tinha quantos anos mesmo? Ele já tinha 20 e poucos. 20... Boa pergunta. Nossa, que 64. insuportável. Ele era chato. Deixa eu fazer as contas aqui, peraí. Eu sou de humanas, gente, calma lá. Calculadora. 1964. Ele tinha 22. Tava aí atrás de menina de 15 anos, né? Exatamente, isso que eu tô pensando. Mas assim, ele ficou enchendo o saco da Mary pra tentar convencer a Aileen pra marcar o encontro com o amigo e não sei o quê. E cada vez a Aileen dizia que não podia ir. Ela tinha uma prova na escola na manhã seguinte e queria estudar. Só que o Charles, ele ignorou e chegou naquela noite, em 31 de maio de 64, na casa da Mary, com o John ao seu lado. E ele falou, Mary, você vai dar um jeito de trazer essa menina. Por que ele estava insistindo tanto? Não é porque ele queria que o amigo dele saísse com ele, é porque ele tinha um plano. Só a Mary e o John sabiam das verdadeiras intenções do Charles. Eles sabiam, porque ele não parava de falar nisso há dias. Ele tava falando que ele tava com vontade de matar alguém. Nossa, véi. Especificamente uma garota. Ele disse, eu quero saber a sensação, quero isso, quero aquilo. Mesmo ele inventando aquela história que ele já tinha matado antes, né? Então aí a gente vê que ele tava mentindo. Então ele E a galera bora nessa, né, então. A galera falou, beleza. E aí, ele dizia, né, isso, que só queria descobrir como seria extinguir uma vida e ver se ele conseguia escapar impune, porque ele tinha toda essa romantização do bad boy. Eu vou cometer o pior crime de todos e vou escapar, e não sei o quê. E ele tinha feito uma lista de candidatas em potencial, e a Aileen era uma delas. Mano. E o plano era atrair ela pra um lugar deserto, atingir ela com uma pedra e enterrar ela no deserto. Porque essa cidade fica no meio do deserto. Então realmente bem fácil, assim, de você sumir com o corpo de alguém, né? Porque é um espaço muito vasto. Em vez de tentar dissuadi-lo, a Mary simplesmente reclamou que havia tentado e falhado em conseguir que a Aileen aceitasse o convite para sair. Charles a instruiu em encontrar outra pessoa. Ele estava inquieto, havia decidido que queria matar alguém naquela mesma noite. Mary tentou, mas não encontrou ninguém. Então foi até onde a Linha estava visitando uma amiga e conversou com ela mais uma vez. Por fim, a Lynn cedeu, mas disse que teria de esperar até que sua mãe fosse trabalhar naquela noite. Quando Mary relatou seu sucesso, John e Charles pegaram uma pá e colocaram no porta-malas do carro. E, essa aceitação também vem dessa manipulação, né? Ele era visto por essas pessoas que andavam com ele como um líder, né? De grupo, assim. É uma mini seita, né? Então, eles realmente não vão contestar o que ele fala. Porque eles enxergam ele como uma pessoa superior, né? Ele escolheu eles por conta disso, né? Então, realmente ninguém vai ali contrariar o que ele fala. Sim. Eles dirigiram até saberem que a mãe de Aileen havia partido e Mary foi bater na janela de seu quarto para que ela saísse com o grupo. Eu aposto que era bem um rolê do gente, galerinha insuportável, vou lá sair com eles rapidinho. Pra pararem de me encher o saco e depois volto pra casa, sabe? Exato. A Mary sentou-se com o Charles na frente, enquanto a Aileen sentou ao lado de John no banco de trás. Eles dirigiram para o deserto, onde Charles gostava de beber e namorar. Eles caminharam por algum tempo no deserto, então encontraram um lugar para sentar e conversar. Em algum momento, Charles pediu que Mary voltasse ao carro e pegasse um rádio. Na verdade,
eles, né, sabiam o que ia acontecer. Porque ele foi junto com a Mary e logo eles escutaram a Eileen gritar. O Charles disse pra Mary pra ela entrar no carro enquanto ele corria de volta. E aí, quando ele voltou, tava o John lutando com a Eileen. E o Charles disse a ele pra colocar a mão sobre a boca dela, pra ela parar de gritar. O Charles amarrou seus braços atrás das costas com uma corda de violão, enquanto a Eileen implorava pra saber por que eles estavam fazendo aquilo com ela. E aí o Charles falou assim pra ela: a Mary quer que a gente faça porque ela não gosta de você. Ela te odeia. Nossa, véi. A Eileen continuou a resistir, né? Então o Charles levou ela mais pra dentro do deserto. E aí ele mandou o John abusar dela, mas o John tava tendo problemas pra tirar a roupa dela e ele queria beijar ela. E ela tava chorando e se debatendo, assim, e aí ele não conseguia. O Charles mandou o John dar uma volta, e aí quando o John voltou, ele viu a Eileen se vestindo novamente. Porque né, o Charles tinha acabado de abusar dela. E aí o Charles tentou estrangular ela, mas ele descobriu que era muito mais difícil do que ele pensava matar alguém com as próprias mãos. Ele então pegou uma pedra pontiaguda e entregou a John. John devolveu incapaz de seguir o plano. Charles insistiu que ele voltasse para o carro e chamasse Mary. Mary se recusou a ir a qualquer lugar. Então John voltou para encontrar Charles. Lá ele viu a Lynn deitada de costas no chão, com o rosto e a cabeça cobertos de sangue. As mãos de Charles também estavam ensanguentadas e o sangue cobria a frente de sua camisa. Ele queria saber onde Mary estava e quando John lhe contou, ele foi até o carro e disse a ela: "Nós a matamos." Ele também acrescentou: "Eu te amo muito." Mary lembrou mais tarde que ele parecia estar muito animado. Então ele pegou a pá, disse a Mary que John havia atingido a Eileen com uma pedra e fez com que ela acompanhasse de volta ao local do crime. Ela viu a Eileen e não conseguiu detectar nenhum sinal de que a garota estava viva. Charles deu a pá a John e usou as mãos para começar a cavar uma cova. Mary juntou-se a eles. Charles então pegou as mãos de Eileen e instruiu Mary a levantá-la pelos pés enquanto eles abaixavam para a cova rasa que haviam aberto. E o bizarro pra mim também é essa frieza dos amigos deles, né? No caso. Justamente porque eles tinham essa dinâmica, né, de ele ser o líder e tal. E ali eu acho que ele meio que forçava eles a se envolverem pra eles não abrirem a boca depois, né? Porque faz sentido. A gente vai ver isso mais pra frente. Ele faz várias vezes isso, que ele meio que força ali todo mundo a se envolver, porque se eles falarem, eles também vão pra cadeia, né? Eles também são cúmplices. Eles jogaram as roupas da Eileen na cova, né, e cobriram o corpo com areia. O Charles, então, tirou a camisa, né, que tava suja de sangue, enterrou na areia junto com a pá. E depois de sentirem que eles tinham limpado aquela cena toda e coberto todas as evidências, eles voltaram pro carro para limpar as impressões digitais. E aí eles combinaram uma história, né, pra contar, caso alguém perguntasse. Eles iam falar que a Eileen concordou em sair com eles, mas quando eles chegaram na casa, ela não tava lá. Ela já tinha saído sozinha. Enfim, eles chegaram, ela não tava em casa. E aí, eles deixaram a Mary em casa e seguiram seu caminho. No dia seguinte, a Norma Rowe, que era a mãe da Eileen, né, ela tentou de todo jeito achar a filha, porque ela chegou em casa, a menina não tava. Até que finalmente ela chamou a polícia. Ela trabalhava como enfermeira noturna e disse que quando ela saiu, a Eileen estava na cama. E na manhã seguinte, quando ela voltou, ela tinha sumido sem levar bolsa ou qualquer roupa, exceto o maiô que ela estava usando e uma camisola amarela. A Norma contou a eles sobre o que ela tinha ouvido falar. Na verdade, a Eileen tinha contado para ela que na escola tinha um clube de sexo, uma coisa bem doida, assim, que os jovens se envolviam com drogas, prevenções, prostituição, enfim. Era um grupo. E o oficial responsável disse que essa era uma das histórias mais rebuscadas que ele já ouviu e não levou a sério. É que eram o que falavam do grupo do Charles, né? Que tinha várias fofocas, enfim, né? E a investigação... Um pouco verdade sim, né, velho? Algumas coisas realmente, né, eram verdades. A investigação não revelou qualquer sinal de tais atividades e a Mary French foi interrogada junto com o Charles e o John. Uma semana depois, o pai de Eileen ligou para a Norma para contar que havia sonhado que a filha deles havia sido assassinada e deixada no deserto. Mano, que doido, né? Sempre ficou, tipo... É uma brisa quando acontece essas coisas, né? De, tipo, as pessoas sentirem. Norma sentiu que
havia verdade no sonho. E foi até a polícia que insistiu em obter melhores evidências antes de procurar em uma área tão vasta, né? Porque procurar no deserto não é fácil assim, né? Realmente, né? Você tem que ter tem que ter pista, estrutura, pista. Fora que o deserto é um lugar que, tipo, é muito parecido, né? Um lugar com o outro. Então, pra você vasculhar ali é bem complicado. Em março, com o caso ainda parado, Norma foi ao procurador-geral do Arizona e ao FBI. Ela também chamou repórteres e não desistiu, e apesar do sentimento oficial de que a Lynn era apenas uma adolescente fugitiva, né? Novamente, sempre essa mesma narrativa, né? Até porque, assim, nessa cidade em específico, por ser uma cidade pequena, não tinha muito o que fazer. Tinha realmente muito adolescente que fugia de lá. Uhum. Eles tinham, tipo, uma média de mais de 100, se eu não me engano, assim, por ano, né? Uhum. Então, era comum adolescentes fugirem daquela cidade porque não tinham o que fazer, eles queriam ir pra outro lugar, sabe? E aí acabavam fugindo. Só que, né, quando acontecia alguma coisa realmente, né, que não era isso, a polícia botava tudo junto com os outros casos, né? Acabava dizendo, pra que a gente vai investigar? Que você é só mais um adolescente que fugiu de casa. Sim, logo volta e já era. Norma até consultou um médium, mas não deu em nada e o caso de Allen Rowe foi logo deixado de lado pela polícia. Algum tempo depois, John Saunders foi embora de Tucson para entrar para a Marinha. Ele logo foi substituído no grupo de Rich Bruns. Rich contava tudo a Charles, começou a imitá-lo como ele se vestia e sentia que eram como irmãos. Ele já havia cumprido 2 mandatos no reformatório de Fort Grant, chegou apenas até a 10ª série e era apenas mais um adolescente sem rumo, né? Era isso, né? Ele mais velho, metia o louco falando que era do bonzão. E um monte de adolescente, né? E vulnerável, né? Como a gente pode ver, a maioria desses adolescentes acreditavam e aí já era. Tinha problema em casa, com a família, enfim, né? Vinham ali de situações vulneráveis e ficavam impressionados. Nossa, olha esse cara aqui fora, ele é o fodão, né? Ele é o bad boy, não sei o quê. Ele tem um apartamento próprio, ele sabe. Ele não falava que ganhava mesada, né? Mas ele sempre tinha dinheiro. Ele não dizia, esse dinheiro da mamãe, né? Mamãe que deu. É mamãe que deu. O Rich, né, todas as 4 garotas com que ele namorou antes tinham abandonado ele porque ele era socialmente inepto. Ele admirava muito o Charles e o Charles permitia que ele participasse de suas atividades. Ele até contou ao Rich sobre o assassinato da Eileen, mas o Rich estava acostumado com as histórias do Charles e não acreditou nele. Você tá falando besteira, né? Tá inventando coisa. Como assim você matou a menina? Não é verdade. E aí, em julho de 64, o Charles conheceu a Gretchen Fritz, de 16 anos, quando ela estava nadando numa piscina pública. No dia que ele a viu, ele seguiu ela até a casa dela e viu que ela morava num bairro de classe alta, e no que parecia uma mansão. O pai dela era médico, especialista em coração e membro do conselho do Union Bank, ou seja, muito dinheiro. Mas a Gretchen, ela, assim, tava longe de ser a típica patricinha. A Gretchen era porra louca. Ela, na verdade, era muito parecida com o Charles, porque ela era a ovelha negra da família. Ela sempre se metia em confusão, ela não respeitava regras, ela inventava história, ela era, tipo, mentirosa compulsiva também. Ela desprezava... uma figura. Ela desprezava os garotos da sua idade e dizia admirar as prostitutas por sua capacidade de cobrar pelo que os homens esperam de graça. Doidona, assim. Fora da casa. A Gretchen era maluquinha. Um professor a chamou de mentirosa psicopata e o diretor de sua escola particular recomendou tratamento psiquiátrico antes de suspendê-la e um amigo observou que ela parecia psicoticamente ciumenta. Ela frequentemente faltava às aulas para frequentar a rodovia e era suspeita de alguns crimes menores. Charles a conheceu pessoalmente quando foi à sua casa com um monte de panelas e frigideiras, como se fosse um caixeiro viajante. Depois, ele confessou que era tudo mentira e que havia inventado para conhecê-la. Ela riu, depois chorou e ofereceu-lhe uma bebida. A Gretchen. Essa era a Gretchen. Doidona. Ele estava completamente confuso, mas também excitado.
Ao se conhecerem, Gretchen disse que estava grávida, que sua família não a amava e que seu cunhado estava envolvido com a máfia. Suave! Gretchen, uma mulher muito suave, muito tranquila. Ela não estava grávida, não sei porque que ela falou isso pra ele. Mas ela era bem fora, a Gretchen, era bem doida. 16 anos a doida. 16, imagina. Eles começaram a sair juntos como um casal. E embora o Charles também tivesse dado a Mary French e outra garota chamada Darlene Kirk, aqueles anéis que eu tinha comentado, né? Ele tinha feito aquela falsa promessa de casamento, né? Na verdade, ele só queria que elas trabalhassem e colocassem dinheiro numa conta pra ele usar. A Darlene é a menina que não aceitou o acordo e devolveu o anel pra Charles. Uhum. E aí, a Gretchen e o Charles frequentemente brigavam por causa de outras garotas com quem ele tava saindo. E ela não gostava muito do Rich, assim. Então, depois de algum tempo, o Charles decidiu que ia terminar com a Gretchen. Falar, não, a Gretchen é muito doida. Não dá muito, né? Muito pro meu caminhãozinho. E aí, ele tentou várias vezes e não conseguia terminar com ela. O Rich perguntou por que você tá deixando essa menina te controlar, porque ninguém tinha feito isso com ele até então. Porque ele que usava as garotas e descartava depois, No né? inverso, né? E a Gretchen não largava o osso. E aí ele admitiu que o problema é que ele tinha contado pra ela o mesmo segredo que ele contou pro Rich, que era o assassinato da Eileen. A chantagem. A Gretchen, louca, mas não é burra, ela ameaçava ele, dizendo que ia falar pra todo mundo o segredo, né? Que ele tinha matado a Eileen se eles terminassem o relacionamento. Porque o Charles é burro, né, gente? Chegamos já a essa conclusão há muito tempo. Não, isso aí não... Logo de prima. Não há dúvida de que o Charles é muito burro. Então, ele abria a boca e falava pra todo mundo e achou que não ia acontecer nada, né? Então, a Gretchen falou, você me contou isso? Então, você vai ver. Você quer me largar? Eu vou contar pra todo mundo. Bom... No entanto, a Gretchen ouviu falar de um dos noivados de Charles, o que a deixou furiosa, né? Já que ela era bem ciumenta. Ele sabia que tinha que fazer algo a respeito, né? Que 370 namorados com uma menina ciumenta, obviamente vai dar ruim, né, cara? Quando a Gretchen saiu de férias com os pais, as coisas se acalmaram um pouco e ele pôde fazer suas festas em paz. Então, Gretchen apareceu gritando com ele. E Mary French veio e exigiu que ele se casasse com ela e fosse um pai adequado para o bebê que ela teria. Gente, do nada. Sim. A Mary é aquela outra que aceitou, né, o plano dele de casar. Sim. Tava cobrando ali. Quando é que você vai casar? Você não falou que ia casar? E aí? Eu quero casamento. Peraí. Então, Gretchen também alegou estar grávida e quis saber o que Charles planejava para fazer ao respeito. Eles discutiam, mas depois ela insistiu que eles fugissem juntos, mas Charles não gostou da ideia e Gretchen saiu gritando e xingando. Nessa época, nossa, até eu tô confusa quem tava grávida e quem não tava, né? Porque... Eu acho que no fim nenhuma das duas estava, porque eu não consegui encontrar a informação se a Mary realmente estava grávida ou se ela estava tentando, né, adiantar o casamento dizendo que estava grávida. Eu acho que no fim nenhuma das duas estava. Era só conversa pra tentar fazer o Charles casar. Sim, também tô achando. Naquela mesma noite, em 16 de agosto de 65, Gretchen saiu de casa às 7h30 da noite com sua irmã de 13 anos, chamada Wendy, para assistir um filme do Elvis Presley. Elas não voltaram para casa. Seu pai, o Dr. Fritz, contratou um detetive particular chamado William Ellig, que encontrou o carro de Gretchen estacionado atrás do hotel próximo da rodovia. E aí, nesse carro, né, tinha vestígios de cascalho e lama no chão dos bancos traseiros e dianteiros. Também foram encontradas... eles perceberam que tinha 60 milhas extras, né, no velocímetro, embora ele tivesse sido desconectado. A bolsa da Gretchen estava dentro do carro, com $20, canhotos do ingresso dos filmes, né, dela e da irmã, as chaves e o cartão de visita do Charles, de uma empresa falida de estofados que ele tinha iniciado. No entanto, ninguém tinha visto quem estacionou o carro lá, quem deixou o carro naquele local, né? E o detetive não encontrou outras pistas. O Rich e o Charles foram questionados pelo detetive William Hellig, né? Que desconfiava do Charles, mas não tinha como conseguir mais provas do envolvimento dele no desaparecimento das duas garotas. O Charles eventualmente contou pro Rich que ele tinha matado as duas.
E mais uma vez o Rich duvidou da história. Falou, para de contar mentira. Você tá maluco. E aí o Charles estava sempre inventando coisas pra parecer mais perigoso, né? O importante do que ele realmente era. Mas ele tava realmente falando sério. Ele tinha matado a Gretchen e a irmã dela, que chamava Wendy. Nossa, velho. Ele estrangulou as duas. Ele estrangulou elas, colocou seus corpos no porta-malas do carro e deixou elas em um lugar óbvio, porque ele simplesmente não se importava mais. Assim, ele só largou elas num deserto. Em algum lugar. E foi no deserto. Mas ele disse pro Rich que, tava ficando cada vez mais fácil matar. Ele tava se importando cada vez mais menos. fácil, gente? Pra ele tava. Ele se importava cada vez menos. Sim. Um dia, um grupo de homens conhecido como a Máfia de Tucson fez uma visita a Charles. Eles pressionaram ele e Rich para contar o que sabiam sobre as meninas desaparecidas. Como Charles havia dito ao detetive que achava que Gretchen havia fugido para San Diego, eles estavam preparados para levá-lo até lá para fazer uma busca. Eles o aconselharam a estar pronto. Eles o pegaram e o levaram para conhecer um homem chamado Charles Betts Battaglia. O grupo insistiu em interrogar Charlie, e Rich, na verdade, que temia que eles tivessem encontrado os corpos. Ele também foi levado para conhecer um grupo de homens e depois foi solto para pensar sobre o que havia sido dito. Deixar pra pensar, fica aí pensando, né? Na verdade, meteu o pavoro. Exato. O famigerado meteu o pavoro. Rich disse que deveria ligar para Paul Graff, que aconselhou Charles a ligar para o FBI, que por algum motivo ele achou uma boa ideia. Gente, não entendi a lógica. O Rich tava desesperado. O Rich tá meio bobinho também. Ele falou assim, liga pro Paul. O Paul era o outro amigo deles, né? E aí eles ligaram pro Paul pedir ajuda, porque os caras da máfia. Então aí a gente vê que realmente a Gretchen não estava mentindo quando ela disse que a família dela tinha conexões com a máfia. Eu imagino... a galera, usa isso daí sempre pra meter o louco, né? E assim, eu acho que o pai dela, na verdade, como ele tinha muito dinheiro, ele ficou frustrado, porque ele contratou um detetive, o cara não achou nada. A polícia não achou nada. Ele falou, vou chamar os caras da máfia, né? Vou dar dinheiro, eu tenho aqui dinheiro. Vou ver se os caras resolvem essa porra aí. E aí, eles ligaram pro Paul, e o Paul falou assim, liga pro FBI. Não sabe-se lá por quê. E o Charles falou, beleza, vou ligar. Não, vou catar isso mesmo. Ninguém é muito esperto, assim, sabe? Você dá pra perceber que nenhum deles é muito esperto. Sim, mano, um absurdo. Bom, quando ele não conseguiu encontrar com alguém que pudesse falar, ou seja, nem ligando pro FBI eles conseguiram, o Charlie sugeriu que eles enterrassem os corpos para garantir que ninguém os encontrasse. Rich ainda não levou-o a sério, mas o acompanhou até um lugar onde iam algumas vezes para beber. Charlie saiu, pegou uma pá e chamou o Rich, e naquela altura, Rich sabia pelo cheiro que havia realmente um corpo naquele local. Ele foi até onde o Charles estava ajoelhado, e aí Charles falou pra ele que ali estava a Gretchen, né? Era um corpo já estava muito decomposto, até pelas condições do deserto, né? Estava ali exposto, né, ao tempo e tal. Ele viu que as pernas tinham sido amarradas com um pano, e a Wendy não estava longe, né? Mas tudo que o Rich conseguiu distinguir foi um monte preto com uma parte de uma perna e um pé saindo da areia. O Rich relutantemente cavou uma cova rasa enquanto o Charles arrastava o corpo da Gretchen. Eles enterraram, mas deixaram o cadáver da Wendy onde estava. Então o Charles disse pro Rich limpar o sapato da Gretchen para livrá-lo de impressões digitais. O Rich obedeceu. E aí ele tirou o sapato da Wendy e jogou no deserto. E o Charles disse então pro Rich que agora ele estava tão envolvido em tudo aquilo quanto ele. Ou seja, você não pode abrir o bico, porque se você abrir, você também vai se fuder. É que nem ele fez da outra vez. E aí no dia seguinte, eles descobriram que o FBI tinha visitado os pais do Charles. Então, a máfia levou ele pra São Diego, porque ele tinha falado, né, pro detetive, eu ouvi falar que elas fugiram pra São Diego. E aí os caras, então vamos lá ver isso aí, você vai junto. E aí ele tentou sem sucesso contatar um menino que a Gretchen tinha mencionado ter conhecido em São Diego. Ele saiu mostrando fotos da Gretchen pela praia de São Diego, tipo, falando, você já viu ela, não sei o quê. E aí ele fingiu ser um oficial investigando o caso. E aí, o que aconteceu? Ele foi preso por estar se passando por um agente do FBI. Claro, né?
E aí, quem que foi lá... diria, né? Quem diria? Que gênio do crime. Aí a mamãe dele foi lá resgatar ele e ele foi pra casa. Mano. Enquanto isso, o Rich pensou que uma garota que ele gostava, a Darlene Kirk, que havia sido uma das rejeitadas de Charlie, estava na lista de próximos alvos dele. A Darlene é aquela outra que ele propôs lá o casamento e tal, e ela falou não. E largou dele. Então, e aí o Rich... ela vai querer se vingar. E tipo, porque, né, ela rejeitou o Charlie e o Rich gostava muito dela. Só que ele não fazia nada porque ele tinha medo e respeitava o Charles, né? Então, ele ficava assim, admirador de longe e ele nunca se envolveu com ela, não era, tipo, amor platônico, assim, que ele tinha por ela. Ele realmente achava, ele conhece ela já rejeitou ele, então ela deve ser uma das próximas vítimas dele, com certeza. Uhum. E é uma lógica que é super compreensível, né? Exato. Bom, o Rich começou a patrulhar a casa para protegê-la e impedir que outros homens se aproximassem dela. Quando a porta de tela da casa foi cortada, seu pai suspeitou de Rich, mas ele suspeitou de Charles, né? Tipo, porque provavelmente pensou, bom, o Rich tá mais próximo, então provavelmente foi ele, né? As pessoas viam o Rich lá na frente da casa. Aí que tá, ele não era muito discreto, né? Ele tava sempre rondando a casa. E aí todo mundo já tava meio ligado que ele tava por lá. E o pai dela falou, foi você. E ele, já com aquela suspeita, não, foi o Charles. Não fui eu, não. Bom, ele ficava de tocaia o tempo todo, até se escondendo em latas de lixo. E até que as pessoas começaram a ficar com medo dele. O pai de Darlene tentou afugentá-lo com um rifle de ar comprimido, mas ele disse ao homem para ir em frente e atirar, pois acabaria com seu sofrimento. Gente, jovem é um negócio. O drama, né? O jovem é um negócio insuportável. Mas Charles havia encontrado outra adolescente para se envolver. Uma menina magra e pequena de apenas 15 anos chamada Diane Lynch. No primeiro encontro, Charles a pediu em casamento e ela disse tudo bem. Ele começou a usar um remendo de gesso no nariz, alegando que o havia quebrado. Ele ainda o usava junto com sua maquiagem pinta falsa quando se casou com Diane, em 24 de outubro de 65. Tipo, porque ele é muito bad boy, deve brigar muito. Nunca trocou um soco na vida, né? Porque ele só ataca menininhas adolescentes que são mais fracas que ele, né? Uhum. Mas ele tem que parecer que é fodão, e aí ele usava um negocinho de gesso no nariz pra dizer que tinha quebrado o nariz em briga. Ele é fodão. Fodão. O Rich, ele não conseguia acreditar que o Charles tivesse acabado e superado as garotas que ele tinha matado, né? Tipo, ele não superou essa vontade dele, aí ele vai fazer isso de novo. E aí sua própria culpa se manifestava em uma mania cada vez mais bizarra de cuidar da Darlene. E ao fazer algumas ameaças, o Rich foi preso e condenado a deixar a cidade por 3 meses, na esperança de superar sua obsessão. A polícia falou assim, não, você tá muito doido pra essa menina, você, sabe, fica lá longe, passa um tempo aí, longe, que você vai superar isso aí. Ele foi morar com a avó em Ohio, e aí ele não passou muito tempo lá até ele confessar tudo, assim. Ele falou, não aguento mais, tô com medo pela Darlene, e então vou falar tudo que eu sei. Ele foi, né, falou pra polícia, e aí a polícia de Tucson levou ele de volta pra mostrar a localização dos corpos. Ele também contou pra eles sobre o John Saunders e a Mary French, né, e o assassinato da Eileen. E aí a polícia encontrou os restos mortais das irmãs Fritz. Também encontraram pedaços de roupa, um sapato e mechas de cabelo. Bom, em 10 de novembro de 65, Charles foi preso em sua casa. Ele pensou a princípio que os homens do carro que circulavam lentamente em seu quarteirão eram da máfia. Ele entrou em casa e eles entraram atrás dele. Enquanto o levavam para fora da porta da frente, Charles chamou sua esposa para que ela chamasse sua mãe, né? Porque, obviamente, ele chamou a mãe dele. A mamãe vai salvar, né? Um policial voltou em casa para revistá-la, mas a mãe de Charles fechou a porta e exigiu um mandato. Então ela ligou para a advogada. Na delegacia, Charles foi confrontado com suas gravações de Rich contando tudo. Os policiais trouxeram Rich para a sala de interrogatório na esperança de fazê-lo confrontar Charles,
que isso resultaria em uma confissão. Os dois se encararam e Charles disse: "Eu sei por que você está fazendo isso." No entanto, ele alegou sua inocência e disse que iria prová-la no julgamento. Os oficiais o registraram por 2 assassinatos. Enquanto faziam a burocracia das acusações, pediram que Charles tirasse as botas. Ele estava relutante em fazê-lo, e quando fez, eram vários centímetros mais baixo. Os fotógrafos da imprensa se aglomeraram e ele sentou, recusando-se a ficar em pé para eles. O conteúdo das botas enchia 2 caixas de sapato com trapos dobrados, 2 latas de cerveja achatadas cobertas com mais trapos e pedaços de papelão. Gente, que esquemão, né? Inclusive tem essa foto, eu vou colocar também no post, né, pra vocês verem, que é essa foto dele sentado com cara de bravo, porque ele não queria ficar em pé, pra mostrar pros fotógrafos quanto ele tinha de altura. Ele sentado com a caixa cheia de trapo na frente, né, nos pés dele, e as botas que ele usava, e todas essas tralhas que ele usava pra ficar mais alto dentro da caixa. Então é uma foto que ficou bem emblemática na época, e ficou conhecida, né. O Charles, ele permaneceu detido sem fiança até a audiência, marcada para o dia 13 de dezembro. O John Saunders e a Mary French também foram detidos. A princípio, a Mary se recusou a falar o que ela sabia, porque ela ainda gostava do Charles. Mas aí quando a polícia falou assim, você sabia que ele casou com outra menina? E aí ela ficou puta e falou tudo. Ela confessou tudo, assim, contou tudo que ela sabia. O John também confessou seu envolvimento, mas ele garantiu que tinha sido Charles quem tinha cometido o assassinato da Eileen, né? Eles informaram o local de assassinato da Eileen, mas a polícia não conseguiu encontrar os restos mortais, além de ser uma área muito extensa, que nem você falou, é muito igual, né? Então eles mesmos se confundiam aonde tinha sido. E também tinha passado um tornado por ali no ano anterior, e aí a polícia pensou, putz, pode ter desenterrado tudo e espalhado por outros locais. Para que o deserto, né, é uma terra árida que tem muito vento, né? Sim. Então, tipo, para carregar terra é muito fácil. Às vezes o cara enterrou hoje, amanhã ou pode estar descoberto ou pode estar completamente coberto, né? Exato, e aí se tá descoberto vem animais, enfim, né? É realmente muito difícil. E aí mesmo sem encontrar um corpo, o promotor do caso resolveu dar prosseguimento à acusação pelo assassinato da Eileen. Bom, na audiência preliminar, o John Saunders se declarou como culpado de assassinato em primeiro grau. Mary French concordou em se declarar culpada por acusações menores e ambos deveriam testemunhar pelo Estado contra Charles Smith, né? Rolou um acordo, então. Em 30 de novembro, Charles foi encaminhado para o julgamento no Tribunal Superior. John Saunders foi condenado para 1 semana depois à prisão perpétua, com direito à liberdade condicional em 7 anos. Mary French foi acusada de cúmplice de assassinato e de ocultar e compor um crime. Ela seria elegível para liberdade condicional em 4 ou 5 anos. O julgamento de Charles pelo assassinato de Gretchen e Wendy Fritz começou em 15 de fevereiro de 66. A mãe de Charles, Catherine, tentou ajudar em seu álibi, dizendo que ele havia ficado em casa com sua família na noite em que Gretchen e sua irmã desapareceram. Mas seu pai testemunhou em seguida, desmentindo o depoimento de Catherine. Depois de todos os depoimentos e provas apresentados, o júri deliberou por 2 horas e voltou como um veredito de culpado. O Charles foi condenado à morte. Ou seja, tipo, o pai falou, aqui não. A mãe dele tentou proteger ele de novo, afinal, ele era um menino da mamãe, né? E o pai dele falou, não, tipo, isso tudo tem limite, né? Não, assim também não, é um assassinato, pô. O julgamento pelo assassinato da Eileen Roy começou em 10 de maio. Os advogados de defesa tentaram mudar o julgamento para outro estado por conta de toda a cobertura jornalística que o caso estava tendo, que ia acabar influenciando o júri, né, querendo ou não. As pessoas estavam ali se informando sobre o caso. Eles não tiveram sucesso, mas eles conseguiram convencer o Charles de que aceitar um acordo com a promotoria era a única alternativa para salvar a vida dele da execução por pena de morte, porque eles falaram, olha, mesmo que não tenha corpo, o júri vai estar influenciado, não tem uma pessoa neste estado que não esteja, né, acompanhando essas notícias. Então, a aliás, alternativa isso daí deve ter passado muito na época, né? Sim. Esse crime. Na época, sim, foi muito, muito gigante mesmo. Até porque o Charles, ele deu entrevistas depois para revistas e tal, e
E aí foi, assim, a revista Life e a Playboy mandaram repórteres pra cobrir o caso, assim, pra cobrir o julgamento. Então, até os advogados de defesa tentaram falar pro juiz, que não pode ter imprensa e tal, e o juiz falou, né, não aceitou, falou que eles podiam cobrir. E então, realmente foi um caso, assim, de cobertura nacional. Porque era aquela coisa do jovem rebelde, né? A juventude rebelde da época. Então... e tava já veiculando, tipo, que nem o filme, né? Que se eu não me engano é Juventude Rebelde ou Rebelde. Enfim, não lembro. Juventude transviada, sabe? Transviada, isso aí. Era bem isso, esses jovens que ouvem rock and roll e... então lá, sem fazer nada, sabe? Não tem o que fazer, tão entediado. E o que eles vão fazer? Vão fazer besteira, né? Vão fazer merda, vão matar, enfim. Então, realmente foi um caso, assim, que teve muita cobertura. E aí, os advogados falaram, você aceita ou você vai ser condenado à morte? Aí ele, né, aceitou. Não se liga malandro no cara. Exato. Ele se declarou culpado de assassinato em 2º grau e recebeu a condenação de 50 anos à prisão perpétua. Ele tentou depois, né, pedir um recurso e tal, e falar que foi influenciado pelos advogados e tal, mas os juízes negaram, né, os pedidos. Ele mesmo desistiu depois desse pedido de julgamento de novo, assim. Então, em 23 de junho, o Charles disse para um xerife que ele tinha confiado, assim, que ele tinha se dado bem, que ele ia levar eles até a cova da Eileen Rowe, e depois de algumas tentativas fracassadas, ele conseguiu encontrar o local correto, e aí encontraram o corpo dela. Corpo não, né, os restos mortais ali. E uma autópsia indicou que tinha fraturas e sangue seco na base do crânio, e essas fraturas foram feitas enquanto ela ainda estava viva, né? Então, encontraram até uma pedra que foi examinada, estava perto dos restos mortais e tinha manchas de sangue. Então, ali confirmaram, né, que a causa da morte dela foi, né, por fratura no crânio. Enquanto cumpria sua pena, o Charles tentou escapar uma vez, escondendo-se dentro de um cavalo de exercícios oco, mas foi encontrado antes de conseguir fugir. Gente, cavalo de exercício? Aqueles que você... É de ginástica. Cavalo de exercício, você usa pra pular, enfim. Só que era grande e era oco. E aí ele entrou... Eu esqueci que era ginástica olímpica. Eu tô pensando... não é cavalo de Troia, não. Não, exatamente. Não, imaginando assim, gente, na academia que eu frequento não chegou isso. Não, é um cavalo de exercício. Cuidado com a burra, gente. Ele então usou uma falsa tentativa, na verdade, de suicídio pra escapar, o que também não rolou. Em 71, mano, só o erro. Só os planos mirabolantes. Em 71, o estado do Arizona aboliu temporariamente a pena de morte, mas Charles ainda estava na prisão por pelo menos 50 anos. Então ele tentou outra fuga e conseguiu por um breve período. Ele foi localizado por um ferroviário que tinha ido à escola com ele e que o notou por causa de uma peruca amarela que ele usou como disfarce. Ele foi devolvido à prisão. Inclusive essa foto, putz. Essa foto dele com peruca. Gente, pensa, o cara podia ter escapado se não fosse essa peruca ridícula que ele botou na cabeça pra tentar se disfarçar. Porque o cara diz até, o que chamou a atenção dele foi a peruca. E aí, sério, é surreal. A mãe dele, né, a Catherine, e o padrasto dele, né, porque ela acabou se casando depois, eles ficaram pobres depois de gastar todo o dinheiro pagando os advogados de defesa do Charles e todas as despesas jurídicas, né. Ele mudou o nome dele para Paul David Ashley e começou a escrever músicas e ensaios para se manter ocupado. E o Charles, ele... Óbvio, né, que ele não ia sossegar na prisão. Ele ia ficar de boa? Ele não ia ficar de boa, porque ele queria ser um bad boy. Ele queria ser o fodão. Aí ele andava na prisão como se ele fosse superior a todos os outros prisioneiros. Só que agora, ele não se ligou que agora era um ambiente que realmente tinha gente ali disposta a fazer o mal, né? Então, tipo, se você se acha... Não eram garotinhas de 15 anos. Exato, não eram menininhas de 15 anos. Ou garotinhos adolescentes ali em situação vulnerável que eram impressionáveis. Então... ele não se ligou disso, né? E aí, um dia, 2 caras ficaram de saco cheio dessa atitude dele, porque ele se achava demais, e espancaram ele. Ele foi encontrado esfaqueado e caído em uma poça de sangue. Ele tinha uma ferida no peito direito que não respondeu bem à cirurgia, né? Ele teve que ir pra cirurgia e tudo.
Ele teve que ter um olho removido por conta desses espancamentos. E ao todo ele tinha cerca de 20 facadas no rosto e no peito. No 10º dia após o esfaqueamento, ainda no hospital, o Charles foi declarado morto em 30 de março de 75, aos 32 anos de idade. E a pedido dos pais, ele foi enterrado no cemitério da prisão. E assim termina a história do Charles. Ou seja, provavelmente o pai dele nem quis mais vínculo, né, com isso. Não, o pai dele realmente já não queria nada. E eu acabei não colocando aqui o apelido dele, né, depois o caso ficou conhecido como o flautista de Tucson. Por causa justamente da história do flautista que toca a flautinha. Sim. Aquela história do cara que vai e toca e daí chama todos os ratos e as pessoas não querem pagar ele, aí ele chama todas as crianças, porque ele fazia isso. Ele conquistava todos os adolescentes da cidade. Tanto que depois, no julgamento, acabou sendo descoberto que muitas mais pessoas sabiam de todas essas coisas que ele fazia, só que ninguém falou nada. Porque ele provavelmente contava como uma grande vantagem, né? Exato. E os adolescentes tinham esse pacto, assim, entre eles, né? De não respeitar a autoridade. Enfim, adolescente, né? E aí ele era o flautista dos adolescentes, porque ele conseguia convencer e conquistar todos. E, enfim, né? Descobriram isso, que muitos sabiam e nunca tinham falado nada, enfim. Mas é isso, gente. É um caso bizarro, assim, porque é meio que um retrato de uma geração, né? Dos anos 60, assim, essa juventude aí sem ter o que fazer, né? Influenciável e tal. É meio que bem de época mesmo. Tanto que esse caso influenciou várias produções midiáticas. Aí eu acho que o caso mais famoso é um conto da Joyce Carol Oates, que chama Onde Você Está Indo, Onde Você Esteve, que é baseado, né, nesse caso, só que na verdade é a visão de uma garota, né, que seria que foi conquistada, né, por um predador. Ai, que interessante. É tipo um clássico da literatura americana, assim, mas é um conto. Eu não li, mas essa história dela também é dedicada ao Bob Dylan, porque ela também foi inspirada por uma música dele. E a Joyce Carol Oates, se eu não me engano, foi a que escreveu Blonde, né? Que legal. Se eu não me engano, foi ela. Eu acho que sim. Se estou errada, desculpa, gente. Aliás, mesmo me metendo sobre questões de serial killers, acho interessante quando falam na perspectiva das vítimas em filmes, assim, sabe? Sim. Porque acaba que as vítimas, é um negócio que a gente tenta não fazer aqui, né? São muito invisibilizadas, né? A gente pouco sabe, a gente acha que, tipo, é vítima número 1, número 2, né? E às vezes aquelas vítimas têm uma história muito mais profunda do que o próprio serial killer. E é muito triste que muitas vezes, a maioria das vezes, a gente não encontra tantas informações. Nossa, né, sobre isso é um negócio muito foda. Quando tem, assim. eu sempre faço questão de colocar, justamente. Só que a maioria dos casos não tem. Não tem. O que tem, assim, os casos que você consegue é porque tem algum livro, né, que aí alguém escreveu, que aí dedicou mais sobre isso, então... mas se não, é realmente muito difícil mesmo. Muito. Você vê, por exemplo, às vezes você vai procurar um caso, né, sobre serial killers, você vê o nome das vítimas, mas é uma citação, sabe? Uma pequena citação. Então, você... Principalmente se a gente vê também muitos casos de vítimas mais marginalizadas. Se a gente pega, tipo... Uma coisa que eu já vi muito, né? Escrevendo, você também deve ter visto, que é quando a gente vai falar sobre serial killer que mata a prostituta. É um negócio que não tem o nome, nada delas. Nem o nome delas, né? Não tem o nome delas. Parece que não quando existiram. Tem, é de uma maneira, tipo, nome de fulana X anos, entendeu? É bem triste mesmo. E aí fica aqui uma indicação pra vocês, um podcast em inglês que eu escutei esses tempos, que é do pessoal do Caseyfile, lá da Austrália, né, do original, que chama The Frankston Murders. É australiano? Olha só. Sim, o original é australiano. Não sabia. Eles produziram esse podcast chamado The Frankston Murders, que é muito, muito, muito bom. É feito por uma jornalista chamada Vicky Petraris, que ela escreveu um livro sobre esse caso, e aí
eu amei o podcast, é muito bom, porque ele é focado em um caso só, né, dos assassinatos de Frankston, e ele é completamente focado nas vítimas e contar as histórias delas e de todas as pessoas que foram afetadas por esse serial killer, né. Então, fica aí a indicação pra vocês, é em inglês, né, então eu sei que muita gente não vai conseguir ouvir, mas tem o livro dela, né, ela lançou o livro sobre esse caso também. Não sei se tem em português também, não cheguei a procurar, mas fica aí a indicação, que é The Frankston Murders, que é uma produção, assim, maravilhosa. E a voz da Vicky, gente, a voz dela, sério, dá vontade de dormir ouvindo, mas só porque a voz dela é muito boa, sabe? Aquela voz calminha, assim, que vai te contando e você fica, nossa, e aí você vai ficando calminho. Enfim, gente, é maravilhoso. Assim você vai parecer aqueles nossos ouvintes que falam que ouvem a gente antes de dormir. Gente, mesmo eu produzindo True Crime, eu não tenho essa pira de, nossa, ouvir que ótimo. Não consigo. Não consigo, gente, senão dá pesadelo. Se você for um desses, avisa aí pra gente saber. Nossa, eu começo a sonhar umas coisas que eu tô sendo perseguida, ixi. Gente, se escrevendo, eu tenho que, dependendo do caso, realmente eu tenho que ver um Irmão de Jorel depois. Exato. Imagina. Eu tive que parar de escrever de noite e escutar podcast de crime de noite também, porque eu tava sonhando, tipo, que tava sendo perseguida, enfim. Enfim, vamos para os comentários. Vamos para os comentários do próximo episódio. Do próximo? Do último episódio. Eu tô indo pro futuro já, ó. Vamos falar do próximo. Não, mentira. Deixa eu ver aqui, que foi o do Folheado. Ai, gente, todo mundo amou a nossa capa. Eu amei também. Sim. Vou começar pelos comentários do Spotify, né? Pra quem não sabe, vocês estão ouvindo a gente, vocês conseguem, embaixo do nosso episódio, comentar diretamente do Spotify. Bom, a Amanda Beatriz está dizendo: oi meninas, estou maratonando vocês há uns meses já. Sou estudante de serviço social em Pernambuco e adoro podcast. O fato de vocês problematizarem tudo nos casos me causou amor à primeira ouvida. Adoro vocês. Obrigada, Amanda. Obrigada. Que a problematização é com a gente. A gente é o Twitter do True Crime. Isso aí. Deixa eu ver. A Ana falou assim: oi, conheci vocês por acaso, achei a voz da Bruna parecida com a de outra podcaster e acabei levando pra vida. Tô ouvindo vários EPs passados e gostando cada vez mais. Beijos a todos. Obrigada, Ana! Às vezes as pessoas confundem. Já falaram que eu tenho a voz parecida com várias podcasters. Mas, né, não. Gente, eu só tô aqui, não tô em mais nenhum outro podcast, não. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. A Gabs falou: gente, eu amo o pod de vocês. Eu ouço enquanto eu ouço também reclamação de clientes e dos meus chefes. Eu amo como que a gente ajuda na produtividade do brasileiro. É muito bom, é muito bom. Eu vou ler aqui do Insta, deixa eu ver. Da Sulene. A Solene falou: eu também quero... Opa, peraí, será que ela comentou mais alguma coisa? Aqui. Então eu vou ler os 2 comentários dela. Oi, meninas. Cara, eu sou psicóloga e estou chocada que eu nunca tinha ouvido falar disso aí. Eu fiquei pensando que muita coisa que vocês descreveram é facilmente confundido com outros transtornos, tipo esquizofrenia e suas variações, dissociação de personalidade e histeria. Realmente fácil de confundir. E aí, o outro comentário dela é que eu também quero dizer que este formato de vocês para esse episódio foi bem bacana. Vocês pegarem um fenômeno, explicar e exemplificar. Se precisarem de ajuda para entender algum aspecto psicológico ou fenômeno, é só chamar. Vou amar. Beijos. Obrigada, Sulene. Gente, eu amei. Adoro os psicólogos que seguem a gente, que não acham que a gente é louca, é isso aí. O medo, porque o medo é quando você vai se consultar com a terapeuta e você falar que faz true crime. Aí sim. Rola um leve receio mesmo. Dá mesmo. A Lucimara Oliveira
Ela falou: olá, meninas, acabei de maratonar todos os episódios. Gente, vocês têm que receber uma medalha quando termina todos os episódios. Pelo amor... É muito episódio, vocês são loucos. Sério, é só isso que eu tenho pra dizer. Eu amo, gente. Eu amo porque eu sou esse tipo de gente também. Eu me empolgo com alguma coisa, maratono tudo. Escuto Sim. tudo. Mas vocês são muito fodásticas, amo o podcast, mas tenho medo dos medinhos igual a Fabi. O bom é que ela tá intercalando, não é só medinhos. Amo quando a Jéssica se empolga e aumenta a entonação de voz pra falar algo que ela achou um absurdo nos episódios. Eu sempre acho tudo muito absurdo, na real. Que absurdo! Exatamente. E a Bruna, parabéns, você é uma gênia por ter tido a ideia de criar o podcast. Bora fazer um encontrinho aqui em Portugal, ela também tá lá. Vi que você está em Viana do Castelo e eu moro perto. Beijinhos, olha só. Sim, eu fui pra Viana do Castelo esses dias. A Carla, inclusive, que é a nossa apoiadora, me levou. Fez um passeio bem bacana, foi bem legal mesmo. Se você quiser, bonito. se você for de Portugal e quiser levar ela pra turistar... Gente, só me chama, vamos comer a francesinha. Eu falo, vamos, é nóis, bora lá. Amiga, é um lanche, juro. Pense em todos os carboidratos não, é carne. O que é a carne? Proteína, todas as proteínas do mundo embutidas e não embutidas e bota num sanduíche. É tipo X-tudo? Não, é só que assim, o negócio da francesinha é que ela tem um molho em volta que é feito de cerveja e mais um monte de coisa. Nossa. E assim, sério, é maravilhoso, eu adorei. É aqui do norte de Portugal, já comi uma francesinha, eu gostei muito. Vem um ovo, eu vou mandar a foto pra você ver. O negócio é assim, ó, você manda um pra dentro. Eu não sei como que o povo come isso aqui de manhã, porque, sinceramente, eu ia ficar alimentada pro resto do dia se eu comer uma dessas de manhã. Mas sério, vem linguiça, salsicha, bife, queijo, vem, enfim, um monte de coisa dentro. Delicioso. Se você quiser me chamar pra comer a francesinha, gente, só chamar que eu vou. Eu amo que você ficou 5 minutos falando da francesinha. Não... Eu adorei a francesinha, muito boa. Vamos lá. Deixa eu ler outros comentários aqui. Vou ler então. E ela sempre comenta aqui com a gente, a Jade, né? Sim. Ela falou, gente, melhor capa de episódio. Quando vocês começaram a falar como funciona, o primeiro caso que pensei foi o Parker Hume que vocês citaram, as meninas que mataram a mãe de uma delas. Assisti um filme mês passado sobre a história delas. Almas Gêmeas do Peter Jackson, gente. Como assim? Engraçado que vocês citaram que elas tinham um caso. O filme deixa um pouco dúbio que era a pira da família homofóbica que via maldade demais na relação delas. Aí na pesquisa que eu li, elas negaram e tudo. Mas isso também pode ser por segurança. Fiquei confusa se era ou não um casal mesmo. Enfim, o filme é interessante e eu indico. Segundo, vocês falaram que pode ser mais de 2 pessoas, como da família. Será que poderíamos estabelecer uma nova variação dessa doença, o folha H do... que teve no Brasil, caracterizado por colocar o celular na testa pra chamar efeito na porta de quartel. Esse foi pesado, né, menina? Ai, socorro! Isso aí foi histeria coletiva, né, gente? Tem todo o comportamento de seita também. A gente até... Acho que no caso, no episódio do como é que é o nome, gente? Do Jonestown? Jim Jones, a gente comentou sobre isso também, né? Mas eu amei o nome, Folha H. Ai, nossos ouvintes são os melhores, gente, sério. E o Roberto Raposa falou, e eu achando que o pai de Cebolinha tinha feito merda. Tá na capa do episódio, né? Exatamente. Meu Deus, Maurício de Souza, que ele fez? Essa semana eu vi que uma página postou uma foto dele em preto e branco, porque ele não tinha conseguido entrar pra Academia Brasileira de Letras, né? E aí, tipo, as pessoas, meu Deus, ele morreu? Como assim? Eles, não, gente. Eles, nossa, não posta foto em preto e branco, parece que a pessoa morreu. Porque é bem isso, né? Ou quando é uma homenagem do nada. Essa pessoa que nos deu tanta alegria, meu Deus, morreu. Morreu. Ai, gente, é cada susto pra quem gosta de gente mais velha. E o comentário da Gabriela, a Gabi Blin, ela falou, vocês podem não ser o Batman e o Robin, mas sou a Fátima Suíli de tapas e beijos. Eu amei. Ó, quando você viu, ó, passou. Quer ler mais algo que tem um e-mail que eu quero ler.
que a gente Pode ler o recebeu. e-mail, amiga. Então, vou finalizar com o e-mail do Luiz. O Luiz Martins mandou e-mail pra gente ontem. E aí ele falou assim: Olá, 1001 cremosos. Sou o Luiz e era um consumidor voraz de canais de True Crime no YouTube, o que me atrapalhava no dia a dia, pois me distraía com as imagens e propagandas. Então, em um belo dia, assistindo Antifacast, conheci a Fabi e o 1001. Comecei pelo primeiro episódio e depois de quase um mês, hoje deixei todos com o tique verdinho no Spotify, gente. Nossa, um mês, meu Um mês Deus. ouvindo a gente sem parar, vocês são doidos. Além de melhorar minha produtividade, ouvir vocês esse tempo todo foi praticamente um processo de sociabilização. Já se tornaram grandes amigas e me indignar com injustiças e violências e rir de piadas lesadas com vocês virou rotina. Bruna, me permita discordar de você. Os primeiros episódios não são ruins. Os novos é que são excelentes. Admiro a sua iniciativa em começar esse eu podcast. amei isso. Eu adorei também, achei muito fofo. Quando esse tema era só mato e a sua habilidade de construção dos episódios. Você é uma host perfeita. Jéssica, seu senso de humor me pega demais e seus apontamentos críticos são sempre pertinentes. Poucas pessoas conseguem equilibrar problematização e entretenimento tão bem quanto você. Obrigada. Fabi, como bom amante de HQ, já conhecia o seu trabalho antes de conhecer você. Seu talento e dedicação, tanto na colorização quanto no podcast, é notável. E como é bom saber que alguém que admira o espelho profissionalmente compartilha da mesma visão de mundo. Não precisam ler este e-mail no episódio, mas se quiser pode, pois ficou maior do que esperava. Era só uma necessidade minha, além de parabenizar pelo trabalho, agradecer por ele também. Mesmo tratando de temas tão pesados, vocês são um sopro de humanidade e sensatez, e por isso são necessárias não só na podosfera ou na internet, mas na vida. Abraços em cada uma, venceremos. Ai, que fofo, gente, eu amei. Obrigada, Luiz. Obrigada mesmo. Eu amo. Viu, amiga? Não é um cocô. É que a gente é muito boa agora. Exato, eu adorei essa perspectiva. Não era ruim. A gente é que ficou boa demais. Olha aí. Exato. Comparado a antes, a gente tá bem melhor. Olha, que felicidade. Agora eu vou dormir feliz depois da... Mas obrigada mesmo, gente. Se você quiser mandar um e-mail aí com seus comentários, sugestão de caso, a gente tenta mandar pro e-mail, porque a gente não perde. Ou no nosso Discord também tem uma área lá pra sugestão de caso, vocês podem postar lá. Inclusive, eu sei que muita gente não sabe, mas a gente tem o Discord, que é onde a gente posta vídeos, os artigos que a gente usa, esses PDF, enfim, que a gente usa para pesquisa, indicação de várias coisas. A gente posta tudo lá no Discord. Então tem o link na nossa bio do Insta e tem também no nosso site, que é meuemcrimes.com.br. Então, se você quiser aí participar, e você fica à vontade lá no Discord, tem várias sessões aí pra você postar o que você gosta, tem meme, enfim, tem muita coisa. E também, se vocês quiserem apoiar, né, galera? Exato. A gente, aí vocês vão ouvir a nossa gravação, vão ouvir a gente falando mal das coisas, eu xingando a Bruna, porque ela tem um gosto péssimo pra várias coisas. Não eu, tá, gente? A outra Bruna. E você a também, Bruna... porque eu não. Não vou falar nem da discussão de hoje, porque senão a galera vai achar que é ódio, é discurso de ódio. Ai, gente, estava discutindo sobre princesas Disney. Eu não gosto de nenhuma. Não quero Ela é ridícula, gente. Ela é ridícula. Misoginia. Eu não gosto, amiga. Não gosto. Misoginia. Acho chato. Ai, Bruna, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quem nunca ficou feliz, sabe? Vendo uma Barbie. Sabe? Pelo amor de Deus. Ai, Bruna, se fecha. Eu brincava de Barbie, mas eu não assistia os filmes da Barbie. Falta cultura no Brasil. É por isso que ela tá em Portugal. Entendeu? É verdade. É isso. Ai, gente, mas é isso. Se você quiser nos apoiar, entra lá no site, meuemcrimes.com.br. Vai ter lá o botãozinho de apoio. E aí, a partir de R$15 mensais, você escuta as gravações, vê aí a gente discutindo temas muito pertinentes, como filmes da Barbie. E se você tiver historinha de medinhos, manda pro meuemedinhos@gmail.com. E acho que é isso, né? Estão todos os recados dados. E então, beijos, até semana que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem, galera.